aquilo lá, né? Eles já traziam, na sua bagagem, uma experiência de cerca de 100 anos de existência, né, de um processo de industrialização, de urbanização, que gerou uma classe trabalhadora assalariada, né, e, ao mesmo tempo, gerou suas formas, né, de organização, de luta coletiva. Então, essa experiência e essas formas organizativas, essas formas de luta, essa consciência, essa subjetividade da classe teria vindo para o Brasil quase que como uma bagagem dessa imigração, né, europeia, que foi muito forte, vindo principalmente da Itália para São Paulo, mas também da Espanha, de Portugal, em menor escala da Alemanha, né? Foi muito forte no final do século XIX, início do século XX. De outro lado, a gente tem também, na visão do senso comum, mas nos livros didáticos, aos quais a gente normalmente tem acesso e tal, uma noção de que o trabalho escravizado, né, era um trabalho braçal que se concentrava nas lavouras da agricultura de exportação, açúcar, algodão, e no século XIX, principalmente, o café, né? E que, portanto, nós temos aí dois modelos de utilização, né, de trabalho de trabalhadores no Brasil, até 1888. Trabalho escravizado, predominantemente rural, agrário e tal. A partir de 1888, trabalho assalariado, livre, aí assim a gente começa a falar da formação da classe trabalhadora. Esse modelo, de certa forma, importa para a formação social brasileira, né, um processo de formação da classe que é característico das sociedades onde a industrialização aconteceu primeiro, né, particularmente da Europa Ocidental e tal. Então, quando a gente vai procurar o movimento da classe trabalhadora com essas ideias, né, na cabeça, a gente às vezes acha até uma pré-história, digamos assim, ou antecedentes, né, e vai procurar isso com o perfil do que a gente está acostumado a ver quando estuda a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, por exemplo, os primeiros passos onde aconteceu a Revolução Industrial ainda no final do século XVIII. Isso aconteceu. Os primeiros historiadores do movimento operário no Brasil foram buscar, por exemplo, uma primeira greve no Rio de Janeiro, e alguns dizem no Brasil, em 1858, 30 anos, portanto, antes do fim da escravidão. Mas era uma greve de trabalhadores livres, assalariados, que eram chamados, na época, de tipógrafos, mais precisamente de compositores tipográficos. Aqueles que trabalhavam, os que fizeram a greve, nos jornais da época, fazendo, né, o trabalho de imprimir nos jornais. Tinha 3 jornais que saíam todo dia na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, do Império, do Brasil na época, e esses trabalhadores das 3 oficinas onde se imprimiam esses 3 jornais pararam ao mesmo tempo, né, em 1858, e essa ficou registrada como a primeira greve no Brasil. Eram trabalhadores assalariados, reivindicavam, né, melhorias salariais, melhores condições de trabalho, eram trabalhadores especializados. Para ser tipógrafo, era preciso, primeiro, coisa que pouca gente sabia, né, ler e escrever, e bem, porque eles não imprimiam numa... Vamos imaginar hoje, na impressora, a gente pensa naquele negócio conectado ao computador. Não, eles montavam placas de metal com letrinhas ou sílabas e algumas palavras-chave, né, montando como se fosse um joguinho desses de montar, né, de criança, Lego, coisas assim, montando ali, né, letra por letra, palavra por palavra, as colunas dos jornais para imprimir aquele jornal passando uma tinta nessas chapas metálicas, né, e essa tinta era colocada no papel e ia, assim, imprimindo o jornal. Então, eram trabalhadores altamente especializados, tanto pelo conhecimento da língua, do vocabulário, quanto pela habilidade, né, manual de montar isso rápido, porque de uma hora para outra tem que sair o jornal, de um dia para o outro tem que sair o jornal. E eles, quando fizeram essa greve, substituíram os 3 jornais que eles deixaram de imprimir por um jornal que eles chamaram de Jornal dos Tipógrafos. Eles tiveram apoio para isso de uma associação, né, eu vou falar um pouco disso depois,
que bancou para eles uma oficina para eles imprimirem esse jornal. E lá a gente tem ideias, né? Eles não falavam só sobre a greve, falavam de coisas que aconteciam, como os outros jornais falavam na cidade do Rio de Janeiro no dia a dia, mas eles também falavam da greve e das suas reivindicações. E ali a gente tem uma noção, por exemplo, de que eles se definiam, né, como artistas, que é uma expressão no português da época, que hoje a gente chama de artesão, um trabalhador especializado, que trabalha com as mãos, que tem um ofício. Né? E esses tipógrafos diziam que eles eram uma classe mal retribuída nos seus serviços. Né? E eles diziam também que isso tinha a ver com uma forma de opressão, eles chamavam opressões, né, de toda casta, de toda natureza. E por isso eles estavam fazendo a greve também combatendo a exploração do homem pelo homem, né, que tinha origem no egoísmo, eles diziam estúpido, dos empreendedores da indústria, os capitalistas. Então, lendo isso aqui no Brasil, em 1858, muitos desses primeiros historiadores chegaram à seguinte conclusão: olha, nós tivemos aqui um processo de formação da classe trabalhadora muito parecido com aquele que a gente viu lá na Inglaterra, na Europa. Primeiro, trabalhadores especializados se mobilizam, ainda não tem a grande indústria, mas eles já têm essa consciência, né, da oposição de interesses entre trabalhadores e capitalistas. Eles já falam da exploração e tal. Tudo isso é fato, tá registrado, né, dessa greve. Mas vamos começar a bagunçar um pouco essa compreensão. Em Salvador, né, Bahia, junho de 1857, ocorre uma paralisação de trabalhadores. Acontece que esses trabalhadores não eram livres nem assalariados, eram trabalhadores escravizados que carregavam coisas pela cidade e faziam outros serviços, normalmente, né, de natureza eventual. Eram contratados por um dia para fazer uma mudança, eram contratados por metade do dia para levantar um muro. Então, eram trabalhadores que ficavam em esquinas, conhecidas como cantos da cidade, esperando alguém lá para contratá-los. Mas eles eram escravizados, eles não eram livres. Né? E eles se revoltaram com o fato de que havia demanda agora da Câmara, como hoje a gente chamaria a Câmara Municipal, né, de Salvador, para que os proprietários deles, mas muitas vezes, como eles recebiam dinheiro, eles assumiam compromissos de pagamento, né, e entre eles um compromisso diário, semanal, de repassar esse dinheiro para os seus proprietários, para os seus senhores, numa lógica escravista. Então, uma determinação da Câmara exigia que eles tirassem uma licença, fizessem um pagamento e ainda que andassem com placas, né, identificando pelo número quem eles eram. Então, eles fizeram uma greve contra isso, paralisaram o trabalho por vários dias na cidade de Salvador. Um jornal da época disse o seguinte: ontem esteve a cidade deserta de ganhadores e carregadores de cadeiras. Não se achava quem se prestasse a conduzir objeto algum. Da alfândega, nenhum objeto saiu, a não ser objeto muito portátil, ou que fosse tirado por escravos de pessoa interessada. Os pretos ocultaram-se. E se os senhores não intervierem nisso, ordenando-lhes que obedeçam à lei, o mal continuará, porque, segundo ouvimos, eles estão nessa disposição. Então, o jornal registra greve, uma paralisação do trabalho, e identifica claramente, né, tanto pela identificação racial, né, os pretos, quanto por dizer os senhores é que tem que impor a eles a lei. Alguns meses depois, no Rio de Janeiro, em junho, em Salvador, em novembro do Rio de Janeiro de 1857, tem um registro de um jornal aqui de Niterói, né, chamado A Pátria, do seguinte: ontem, das 11 do meio-dia, segundo nos informam, os escravos do estabelecimento da Porta da Areia levantaram-se e recusaram-se a continuar no trabalho, sem que fossem soltos 3 dos seus parceiros, que haviam sido presos por desobediência às ordens do mesmo estabelecimento. Felizmente, o levantamento não ganhou terreno, porque o excelentíssimo senhor doutor Paranaguá, que era o chefe de polícia da província fluminense, né, apenas teve a notícia, dirigiu-se ao local
e fez conduzir à casa de detenção presos os 30 e tantos escravos amotinados. Ora, então nós ficamos sabendo por essa notícia que em 1857, o estabelecimento da Ponta da Areia, que hoje é o estaleiro Mauá, que a gente vê quando chega na Barra, que era o maior estabelecimento manufatureiro, fabril do Brasil na época, de natureza privada, tinha arsenais, como chamavam, né, fábricas de navio, de canhões e tal, do Estado, e esse era o maior empreendimento privado do Brasil da época. Ficamos sabendo que lá tinha vários trabalhadores que eram escravizados, não tinha só trabalhadores escravizados, mas tinham muitos que eram escravizados, e que, protestando, né, contra punições, eles fizeram uma greve, né, paralisaram o trabalho. Só que a greve deles não é tratada como greve, é tratada como um levante, né, como uma rebelião. E eles são imediatamente presos, 30 e tantos. Na verdade, né, havia mais de 300 trabalhadores no estaleiro, né, na época era mais do que o estaleiro Mauá, né, e desses, mais de um terço eram escravizados. Então, tinha mais de uma centena de trabalhadores escravizados empregados lá. Ora, por que eu estou trazendo esses acontecimentos? Para dizer, se a gente ficar naquela greve dos povos, depois na chegada dos imigrantes, 30 anos depois, né, tentando só por aí reconstituir o laço de formação da classe trabalhadora no Brasil, a gente perde de vista que a formação social brasileira do século XIX era uma formação social escravista e que trabalhadores escravizados e trabalhadores ditos livres, né, durante um certo período, conviveram lado a lado, tanto em fábricas como o estaleiro Mauá atual, né, quanto nas ruas, como é o caso dos ganhadores, né, os trabalhadores escravizados que eram chamados de alganho, porque todo dia eles iam para a rua, prestavam algum serviço, como esse de carregador, recebiam um dinheiro, então ganhavam alguma coisa e pagavam ao seu senhor. Então, nas ruas tinha trabalhadores escravizados, mas também tinha trabalhadores livres, alguns deles que tinham sido escravizados e conseguiram sua liberdade, comprando, né, sendo alforriados. Então, se a gente pensar de uma perspectiva mais ampla, mais teórica, né, a gente buscar referência, por exemplo, num dos estudos mais clássicos sobre formação da classe trabalhadora, que é o estudo do Edward Thompson, né, a formação da classe operária inglesa, um livro publicado em 1963, que se transformou numa obra de leitura ampla, né, é considerado em língua inglesa o livro de história mais citado do século XX. Esse livro estudou a formação da classe trabalhadora lá na Inglaterra, onde aconteceu a Revolução Industrial, e partiu de uma definição ampla e dinâmica de classe, que é mais ou menos a seguinte, diz lá no prefácio desse livro, né, o historiador Edward Thompson: a classe acontece quando alguns homens, com o resultado de experiências comuns, herdadas ou partilhadas, sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si e contra outros homens cujos interesses diferem e geralmente se opõem aos seus. A experiência de classe é determinada em grande medida pelas relações de produção em que os homens nasceram ou entraram involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais, encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, mesmo não ocorre com a consciência de classe. Ora, se a gente pegar essa definição e for ponto a ponto, essa ideia de que a classe acontece quando pessoas com resultado de experiências comuns, herdadas ou partilhadas, sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, né? Como é que a gente pode pensar uma formação social como a brasileira, em que pessoas escravizadas e pessoas livres tinham experiências parcialmente comuns, e, embora estivessem envolvidas em relações de produção que eram distintas, né? Quando ele diz que as pessoas entram involuntariamente ou nascem numa determinada relação de produção, as pessoas escravizadas, né,
elas podiam entrar involuntariamente, obviamente, quando elas eram capturadas, sequestradas e trazidas à força, né, do continente africano para o Brasil, ou nascerem como escravizadas quando já nasciam nessa condição aqui, né, mas elas estavam em relações de produção diferentes daquelas que eram os trabalhadores assalariados. Ainda assim, tinha experiências comuns a partilharem. Então, a hipótese de trabalho, né, com a qual a gente vem, eu e muita gente, há muitos anos trabalhando, é de que não dá para entender a formação da classe trabalhadora no Brasil sem entender que essa formação social de origem escravista, que vive, sim, um processo de transição para o capitalismo no final do século XIX e tal, né? Mas nessa formação social, durante bastante tempo, conviveram lado a lado e, por isso, trocaram experiências no local de trabalho, no espaço urbano, né? Trabalhadores escravizados e trabalhadores livres, né? Assalariados, digamos assim, né? E que isso é determinante para o tipo de consciência que eles vieram a desenvolver depois, né? Não só para o perfil das experiências compartilhadas, mas se, como diz o Thompson, né, essas experiências determinam a consciência, né, uma experiência diferente daquela da formação da classe trabalhadora inglesa, certamente vai determinar uma subjetividade distinta da classe trabalhadora do Brasil, com pontos em comum, com pontos, né, específicos em relação a isso. Muitas vezes tem uma certa surpresa quando a gente fala dessa presença de trabalhadores escravizados nas cidades, nas fábricas, por exemplo, né? O que a gente chama de fábrica no século XIX, numa cidade como Rio de Janeiro, que era a maior cidade do país na época, e a primeira a ter fábricas, eram muito mais estabelecimentos em que havia divisão do trabalho em oficinas, mas não tinha muita máquina, né? Eram mais ferramentas manuais. Mas algumas, como eu falei lá, no caso do estaleiro do Mauá, tinha mais de 300 trabalhadores concentrados ali, né? Então, num levantamento que foi feito pela saudosa historiadora Eulália Lobo, entre 1857 e 1861, o número de estabelecimentos que foram chamados de fábricas na cidade do Rio de Janeiro, né, foi de 765 para 1117. Então, muitas vezes eram oficinas muito pequenas, né? Ainda assim, contabilizadas, né, na época como fábricas. As oficinas menores estavam encolhendo e as maiores estavam crescendo. Então, ela diz assim, que ela localizou dados de empregados de 50 desses estabelecimentos que existiam em 1857. E nesses 50, ela localizou 1.290 pessoas trabalhando, operários, nesse sentido, né, de fábrica. Sendo que desses 1.290, 640 eram estrangeiros, 650 nacionais. 451 eram escravizados. Né? E ela consegue só precisar 200 que eram livres. Claro, devia ter mais gente livre, porque ela não conseguiu achar esse dado. Mas é um número bastante expressivo, né? Quase a metade dos trabalhadores que ela encontrou em fábricas eram trabalhadores escravizados. As imagens do século XIX, aquelas gravuras de Debré, de Gulbenkian, que a gente vê, né, nos livros didáticos, em exposições, por aí, elas trazem inúmeros exemplos, né, de trabalhadores escravizados desempenhando ofícios especializados, às vezes trabalhando em sapatarias, às vezes trabalhando na rua, mas como barbeiros. E barbeiro, na época, hoje é super especializado fazendo aqueles cortes, né, super desenhados e tal, mas na época a barbeiro era mais especializado ainda, porque não era só quem cortava cabelo ou fazia barba, era também quem aplicava primeiros cuidados médicos, por exemplo, fazer sangrias, né? A mesma navalha que fazia barba, às vezes fazia sangria, que era um tratamento muito usual, né, de qualquer médico e tal, fazer sangria na pessoa, deixar sangrar o corpo para purgar, para sair, sei lá. Né? Parte do saber médico daquela época. Muitos eram trabalhadores especializados nesse ofício, por exemplo, traziam conhecimentos da sua origem na África, dos seus grupos de pertencimento, né, nas suas regiões de origem. Quando a gente avança no tempo e as fábricas vão crescendo em tamanho, número de trabalhadores empregados, aí já tem fotografias, né, de quem trabalhava nessas fábricas.
E se a gente olhar para essas fotos, a gente vai ver pessoas, né, de idades diferentes, porque muitas crianças trabalhavam nas fábricas, não apenas adultos. A gente vai ver mulheres, muitas mulheres nas fábricas de tecido, por exemplo, homens, né, e vai ver que muitos a gente identifica nas fotos, mesmo foto preto e branco, velha, assim, a gente consegue identificar pessoas negras, pessoas brancas, essa diversidade, né, já estava presente lá no final do século XIX e tal, na cara de quem era trabalhador fabril e tal. A mesma coisa a gente pode dizer sobre as ruas, né? Além dos ganhadores, dos trabalhadores que eram escravizados, mas viviam, né, de vender a sua força de trabalho para serviços urbanos, né, no dia a dia e tal, a gente pode ver esse perfil, né, diversificado também presente entre aqueles que trabalhavam no cais do porto, como carregadores, estivadores, hoje a gente chamaria de arrumadores, né, nos armazéns, ou os que embarcavam, desembarcavam mercadorias. Muitos eram escravizados, outros não, eram livres, né, migrantes que eram ocupar esses postos de trabalho no Porto do Rio de Janeiro, muitos portugueses, no Porto de Santos, que era um grande porto, né, por conta da exportação de café, muitos espanhóis. Essa convivência, esse compartilhamento de experiências se davam, né, em todos os ambientes de trabalho, mas não só de trabalho. Muitos desses trabalhadores escravizados ao ganho, eles viviam sobre si, é a expressão da época, né? Sequer eles voltavam para a casa do senhor todo dia, eles dormiam na cidade e iam uma vez por semana, duas vezes por semana, prestar contas do seu trabalho ao senhor e pagar para ele uma quantia que normalmente era fixada em função, digamos, do mercado, né? De como é que se arrecadava naquela época. Esses que viviam sobre si, muitas vezes moravam em habitações coletivas, né, precárias, que eram parecidas com aquelas que moravam os trabalhadores assalariados, ditos livres. Né? Muitas vezes eram as mesmas. Quem já leu o romance O Cortiço, do Aloysio Azevedo, percebe essa convivência, né? De pessoas escravizadas, ainda que já vivem num cortiço, livres, mas que foram escravos antes, que eram chamados de libertos no século XIX, né? Pessoas livres, portugueses, brasileiros, africanos e tal. Então, as experiências se davam também no espaço urbano, às vezes no espaço onde as pessoas se alimentavam, onde moravam, onde se socializavam. Né? Então, desse ponto de vista, experiências comuns moldaram, né, pontos de contato e inter-relações entre trabalhadores escravizados e livres desde a época da escravidão, pelo menos nas últimas décadas, né, da escravidão no Brasil. Esses dados aí de década de 1850, que é quando acaba o tráfico, né, de pessoas escravizadas da África para o Brasil, os dados da década de 1850 mostram. No caso do Rio de Janeiro, mas não é o único caso, isso ainda é mais evidente, porque o Rio de Janeiro, na metade do século XIX, era a maior cidade escravista das Américas. A maior concentração de trabalhadores escravizados numa cidade, num ambiente urbano, estava aqui no Rio de Janeiro, mais do que nas cidades do sul dos Estados Unidos, mais do que em Havana e Cuba, que eram ainda, né, os principais polos escravistas na segunda metade do século XIX. Bom, então, desse ponto de vista, havia experiências comuns compartilhadas nos ambientes de trabalho. Ora, mas quando a gente, naquela definição de classe lá, diz que pessoas que compartilham experiências comuns identificam interesses comuns entre elas e se opõem aos interesses de outras classes, como está lá naquele discurso lá dos tipógrafos que eu tirei do jornal, né, que eles eram explorados pela ganância dos capitalistas, dos empresários capitalistas, né? Quer dizer, identificando que eles são trabalhadores, os outros são os capitalistas exploram os trabalhadores. Esse processo de identificação, que começa a dar lugar a uma subjetividade, né? Não é uma subjetividade só individual, é uma subjetividade coletiva. É quando a classe começa a se perceber como um sujeito coletivo. Subjetividade também tem esse sentido. E isso se faz, muitas vezes, através de organizações, de associações,
né, de formas organizativas. No Brasil do século XIX, tinha uma diversidade de formas organizativas. Pessoas escravizadas eram proibidas de se associar, quase universalmente. Havia uma exceção, como a lógica da justificativa da escravidão, sua origem, escravidão moderna, né, da expansão colonial da Europa a partir do século XV, XVI. Uma lógica da escravidão, da origem, era justificada pela questão religiosa, conquista de almas, não são almas porque não são convertidos e tal, né? Havia a possibilidade de que trabalhadores escravizados se associassem em irmandades religiosas. Irmandades eram ordens de leigos, né? Não de padres, mas elas não existiam só para pessoas escravizadas. Existiam irmandades, em Portugal, principalmente, essa era a tradição, que tinha uma cara mais de ofício, né? Como as corporações de ofício antigas. Então, tinha o santo de devoção dos sapateiros, o santo de devoção dos olímpicos, o santo de devoção dos carpinteiros. Cada uma dessas, né, cada um desses santos era cultuado numa irmandade e os trabalhadores daquele ofício, né, os artesãos daquele ofício, eles se reuniam nessa irmandade. Então, muitas vezes, essas irmandades assumiram características de ofício, e mesmo representaram, né, esses ofícios em espaços políticos, sociais da época. E trabalhadores escravizados tinham suas próprias irmandades, muito limitadas como um instrumento de controle da igreja e do Estado, né, ligado a essa igreja, sobre esses trabalhadores escravizados, mas que algumas vezes adquiriram também, né, características de um espaço de socialização que gerou propostas rebeldes, né, propostas de levantar-se contra a ordem estabelecida, de resistir à escravidão. Além disso, no século XIX, além das irmandades, difunde-se no Brasil, particularmente isso é visível no Rio de Janeiro, desde a década de 1840, né, uma forma de associação que está na origem das associações coletivas de trabalhadores em vários lugares do mundo, que eram chamadas mutuais, associações de auxílio mútuo. As associações de auxílio mútuo, elas precedem, né, vocês conhecem isso, discutem isso bastante no serviço social, elas precedem a ideia da seguridade social, do direito, né, à previdência social. Classe trabalhadora no século XIX, no mundo todo, né, até pelo menos o finalzinho do século XIX, não tinha direito nenhum desses que a gente chama trabalhistas, sociais, muito menos previdenciários, né, direitos à aposentadoria, pensão, seguro em caso de acidentes de trabalho, nenhuma seguridade social existia como política pública no século XIX. A classe trabalhadora era explorada e se virasse depois. Essas associações de auxílio mútuo surgem como uma auto-organização de trabalhadores e trabalhadoras para suprir essa demanda, né? A pessoa ficava mais velha, não conseguia trabalhar da mesma forma, era mandada embora, e como é que ia viver? Né? Morria um familiar que era um trabalhador, como é que a família enterrava aquele familiar? Quem pagava, né, pelo funeral, pelo enterro? Né? Numa situação de doença, em que eu não podia trabalhar, eu não ia receber. Como é que eu vivia, sobrevivia nessa situação? Então, as associações de auxílio mútuo formavam caixas, né, poupanças, e que cada um contribuía com um pouquinho, os salários eram muito baixos, né, contribuía com um pouquinho todo mês, e essa caixa era utilizada quando um associado, né, tinha uma necessidade, ou quando a família de um associado tinha uma necessidade maior decorrente dessas situações que hoje a gente identifica como de segurança, de seguridade social. Podiam ser abertas a qualquer um, mas muitas eram profissionais, né? Entre essas profissionais, por exemplo, tinha uma chamada Imperial Associação Tipográfica Fluminense. Foi essa associação de auxílio mútuo que, em 1858, ajudou a greve dos tipógrafos, que eu mencionei. Ela foi lá e bancou, né, o custo de uma oficina para imprimir os jornais
para os tipógrafos poderem divulgar, né, a sua pauta de reivindicações, porque estavam fazendo greve, etc. Então, associações de auxílio mútuo não eram criadas para isso, mas, às vezes, elas funcionavam como um espaço de representação coletiva. E, no final do século XIX, década de 1880, 1890, algumas delas explicitam que elas querem representar a classe operária nas suas demandas. Algumas dessas associações vão ser a origem de sindicatos, como a gente conhece. Mas não todas. E, às vezes, sindicatos e associações de auxílio mútuo vão conviver durante um bom tempo lado a lado, até que a gente tenha uma legislação previdenciária no Brasil que não acaba com as associações de auxílio mútuo, mas existe até hoje, com outras finalidades e tal, mas torna menos importante para a classe trabalhadora formar as suas próprias, né, auto-organizar suas próprias caixas de socorro, como se chamava e tal. Né? Então, associações de cunho profissional tinham assumir, em alguns momentos, características de representação de interesses coletivos. E havia associações por origem étnica, nacional. Né? Então, a Associação Mutual de Trabalhadores Italianos, a Associação Mutual Portuguesa, né? Beneficência Portuguesa, existe até hoje muito mais como um plano de saúde, né, privado, do que como na origem era uma associação mutual ligada a imigrantes portugueses e tal, que foi, aos poucos, constituindo esse serviço de hospital e tal. Bom, essas associações de origem étnica podiam existir das mais variadas formas. E, por isso, alguns trabalhadores escravizados e libertos, né, ex-escravos e tal, tentaram também criar associações desse tipo. A gente sabe disso porque, para constituir uma associação, não era necessário só registrar em cartório, como até hoje é uma associação civil. Se a gente quer fazer aqui um clube, uma cooperativa, qualquer coisa, faz reunião, faz uma ata, elege uma diretoria, vai no cartório, registra e passa a existir uma associação civil. Mas essas associações, na época, pela vigilância do Estado brasileiro, tinham que ter reconhecimento do órgão máximo do Império, que era o poder moderador. Além de executivo, legislativo, judiciário, tinha o poder moderador, que concentrava poderes na mão do imperador. Né? Então, era uma monarquia com poderes concentrados na mão do imperador. Tinha parlamento, mas tinha um desequilíbrio nisso aí. E quem exercia o poder moderador era o imperador através de um conselho de Estado, um conselho de senadores e tal. E esse conselho de Estado examinava um por um todos os estatutos e os pedidos de criação de associações, como essas associações pontuais. Então, a gente sabe por aí que em 1861, por exemplo, teve um pedido de registro de uma sociedade beneficente da nação Conga. Então, referente à região do Congo, na África. Né? Essa sociedade, né, teve seu registro negado pelo Conselho de Estado. A justificativa de quem deu o parecer, o senador lá que deu o parecer, era: a tal nação Conga não é nacionalidade estrangeira, sim uma horda bárbara da África. E os tais sócios são escravos, livres ou destes nascidos. Creio que não convém aprovar associações apenas de pretos, mulatos e caboclos. Então, fica evidente, né, que havia ali uma vigilância sobre as tentativas de organização coletiva da população escravizada ou mesmo da população liberta, ex-escravos e seus familiares, descendentes. Ainda assim, até que o parecer fosse dado, já tinha passado bastante tempo. Já tinham feito reunião, já tinham se organizado, já tinham escolhido uma diretoria e provavelmente já estavam funcionando, cada um com outros. Né? Mais de 10 anos depois, em 1874, também lá no Conselho de Estado, eles negaram o pedido de criação de outra organização, que chamava-se, era parecido, os nomes não são os mesmos das pessoas que propuseram a associação, mas talvez tenha alguma relação. Né? Essa se chamava Nação Conga Amigos da Consciência.
E o parecer, de novo, negava, dizia: intitulando-se da nação Conga, admite sócios de outras procedências africanas e, sem declarar que livres, pode julgar-se com o direito de admitir escravos, o que não é permitido pelas leis. Então, havia, né, o compartilhamento dessa experiência organizativa das associações mutuais entre trabalhadores ditos livres e trabalhadores escravizados, que tentaram criar algumas do mesmo tipo, mas não foi permitido a eles, né, que eles criassem essas organizações. Ainda assim, é muito interessante perceber como também experiências organizativas, né, estão sendo compartilhadas. Isso vai continuar no tempo depois da abolição. Não dá para entender os primeiros partidos operários que se declararam socialistas no início da República do Brasil, que foram criados em 1890, 1890, né, 2, 3 anos depois do fim da escravidão, sem perceber que muitas das lideranças desses partidos eram trabalhadores negros, que viveram ou diretamente a experiência da escravização ou viveram pelas suas famílias. Né? Esses trabalhadores, muitas vezes, né, identificaram nas propostas de criar partidos socialistas, partidos chamados operários e tal, a forma de continuar uma luta pela liberdade, que não acabava em 1888, mas que continuava na luta pela libertação dos trabalhadores ditos livres do grau de exploração a que eram submetidos pelos empresários, capitalistas, etc. A mesma coisa em relação a sindicatos, quando eles começam a ser criados, né, com o nome de Liga, União, Liga de Resistência, Sociedade de Resistência, e aos poucos foram adquirindo o nome sindicato. Muitos desses tinham por trás de si a experiência organizativa e de luta de trabalhadores escravizados. Acho que um exemplo, né, que já está explorado por vários trabalhos aqui na UF, a gente está vivendo um momento muito importante agora, porque foi resgatada a documentação deles, está sendo tratada por um grupo de pesquisadores lá no Instituto de História, aqui da UF e tal. É uma organização sindical que foi criada com o nome de Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapiche de Café, que estava ligada aos trabalhadores do cais do porto. Os trapiches eram os armazéns, né, da época, e hoje ela se chama Sindicato dos Arrumadores, do Porto do Rio de Janeiro. Essa documentação estava se perdendo nas várias mudanças do sindicato, né, largada, porque os sindicalistas não tinham como cuidar dela e tal. Ela traz os livros, né, de atas, os livros históricos do sindicato e as fichas dos trabalhadores. E o que a gente identifica nesse material? Que esse era um sindicato criado na primeira década do século XX. Ele é criado depois de uma greve em 1903, então ele começa a proposta de criação em 1903. Já tinha o sindicato chamado União dos Estivadores, aí eles vão criar o que hoje é chamado de arrumadores, que era essa resistência, né, do nome. Né? E esse sindicato é criado depois dessa greve de 1903, e a gente vê pelas fichas, pelas fotografias das diretorias, né, do século XX, já tinha muita fotografia, eram, em sua esmagadora maioria, trabalhadores negros. Por que isso? Porque o Porto do Rio de Janeiro, enquanto a escravidão existiu, ele era um porto com ampla utilização de trabalhadores escravizados, mas nas últimas décadas aí da escravidão, nos anos 1870, 1880, esses grupos de carregadores e arrumadores, né, que trabalhavam com os armazéns de café, que eram chamados de trapiches e tal, eles faziam um trabalho coletivo, avulso, eles eram, quando eram escravizados, ganhadores, quer dizer, ganhavam por dia de trabalho, né, mas era coletivo, eram tropas, né, grupos de 5 a 10 trabalhadores que faziam, né, esse trabalho em grupo. E eles, em grupo, se organizaram e começaram a comprar a liberdade de um e de outro até conseguir libertar todos eles. Tem registros, né, em relatos da época de que, quando, em 1888, a lei, né, abole formalmente a escravidão no Brasil,
né, quase já não tinha mais trabalhadores escravizados por essas estratégias de buscar a liberdade que eles adotaram coletivamente lá. E é esse núcleo e essa experiência que explica como é que eles estão à frente do processo de criação de um sindicato. Então, quando a gente olha para experiências desse tipo, a gente vê que não era só, né, como talvez fosse mais significativo em São Paulo, onde, de fato, a massa de trabalhadores imigrantes italianos era muito grande e tal, mas não era só a bagagem dos trabalhadores europeus que vinham experiências de organização coletiva, de luta coletiva, de criação, né, de organizações de tipo sindical, partidário, né? Pelo contrário, a própria experiência de trabalho coletivo de trabalhadores escravizados foi fundamental para explicar como eles se associaram depois do Porto do Rio de Janeiro e criaram um sindicato extremamente forte, porque o Porto do Rio de Janeiro é o primeiro no Brasil a conquistar a grande bandeira, né, do movimento de trabalhadores portuários do mundo todo, né, que era chamado na época de closet shop, quer dizer, do sindicato regular, né, a utilização da força de trabalho para distribuir melhor o trabalho, já que era um trabalho avulso, como era chamado, né, num dia tem, no outro dia não tem, distribuir melhor entre os trabalhadores, né, e controlar só quem é sindicalizado ou quem o sindicato indica pode ser contratado. Isso é um sindicato muito forte, né, para a correlação de forças da época, podia conseguir isso. Demora mais de 10 anos para o Porto de Santos, né, o sindicato do Porto de Santos conseguir isso. Ora, isso só foi possível porque esses trabalhadores acumularam experiências de mobilização coletiva. Eu comecei falando de paralisações de trabalho, mas, claro que paralisações de trabalho tinham a acontecer por parte de trabalhadores escravizados, né? Mas elas não são a única nem a principal forma de luta de trabalhadores escravizados. Para além dessas formas de luta, a gente conhece um amplo repertório de resistência à escravidão que existe desde o momento em que a escravidão é implantada, né, nas colônias europeias nas Américas. Fugas, rebeliões, formação de quilombos, né, resistência individual, resistência coletiva. Desde que há escravização, há resistência à escravização. Agora, na segunda metade do século XIX, no Brasil, e isso já está acontecendo em outras partes das Américas, em um movimento mais atlântico, digamos assim, né? Já tem algum tempo, cresce em volume, né, a resistência em torno de um movimento que a gente conhece com o nome de abolicionismo. Né? Pelo fim, pela abolição completa, total, não formas transitórias, né, emancipacionistas e tal, pela abolição completa da escravidão. A centralidade da luta social, da luta de classes, na segunda metade do século XIX no Brasil, se dá em torno da luta pela liberdade dos trabalhadores e trabalhadoras escravizados, né, e desse movimento abolicionista que vai ganhando mais corpo na década de 1870, na década de 1880. Né? Se a gente olhar com atenção para esse movimento abolicionista, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer o protagonismo de trabalhadores e trabalhadoras escravizados nas lutas coletivas pela sua liberdade. Mas um outro elemento que a gente consegue perceber é que trabalhadores e trabalhadoras livres, das mais diferentes profissões e origens, né, também vão se envolver nesse movimento pela liberdade dos trabalhadores e trabalhadoras escravizados. Muitas vezes, esses trabalhadores ditos livres, assalariados, eram ex-escravos, tinham uma descendência, né, familiar de pessoas que tinham vivido a experiência da escravização. Mas não só. Então, se a gente olha para alguns exemplos, né, de lutas abolicionistas, vou ficar só nos exemplos mais conhecidos, né? Luiz Gama, né, o maior nome do abolicionismo brasileiro na década de 1870, né? Vivendo em São Paulo, viveu a experiência da escravização, se libertou, lutou contra a escravidão nos tribunais, né? Conseguiu, através de causas jurídicas, né, libertar
centenas, talvez milhares de pessoas escravizadas, né? Mas não só nos tribunais, né? Foi um jornalista, panfletário, foi um organizador, né? Luiz Gama, que pode ser identificado como a principal figura do abolicionismo popular, para usar uma expressão assim bem ampla, né? No Brasil, na década de 1870, ele tinha relações com diversos grupos de trabalhadores urbanos, né, que apoiavam a causa, inclusive associações, né, de trabalhadores italianos contribuíam regularmente para a luta abolicionista. Há vários registros dele, inclusive, falando disso, né? Se a gente olhar a primeira província, como eram chamados estados na época, a abolir a escravidão foi o Ceará, né? O Ceará abole a escravidão em 1884, 4 anos antes da lei chamada Áurea, né? No Ceará, a luta para abolir a escravidão ganhou quando trabalhadores do porto do Ceará se recusaram, a partir de 1881, a embarcar pessoas escravizadas do Nordeste e do Sudeste. Porque depois que acaba o tráfico africano, começa a crescer um tráfico entre as províncias, né? E entre aquelas regiões onde a produção para exportação já não era tão pujante assim, e aquela região que ela estava crescendo, que era o Sudeste, com o café. Então, muitos trabalhadores escravizadas do Nordeste foram vendidos para senhores, né, para proprietários de escravizados do Sudeste. E os trabalhadores do Ceará falaram, não vamos embarcar mais. Não, aqui vai ser uma zona livre desse tráfico interprovincial. Nós não vamos aceitar fazer mais isso. Fizeram greves, paralisações de trabalho. Ficaram conhecidos como movimentos de jangadeiros, porque o porto, naquela época, os navios não chegavam, né, na beira da praia, né, pelo próprio calado, né, a profundidade, e jangadas levavam para lá e para cá, né, os produtos para embarcar, para desembarcar. Mas esses jangadeiros eram estivadores, trabalhadores portuários, e o líder deles, que foi conhecido, né, com o nome de Dragão do Mar, que já foi a Fortaleza, tem lá o Centro Cultural, Dragão do Mar e tal, ele era o prático do porto, né? Ele era um trabalhador, né, negro, que era o cara que conduzia, né, os navios quando eles chegavam perto, quer dizer, porque é preciso muito conhecimento, né, das marés, de onde é mais profundo, para poder passar e tal. Então, ele era o cara que ia lá no navio e trazia o navio para mais próximo da terra, né? Ele era o prático do porto. Então, ali a gente tem um movimento de trabalhadores livres que é fundamental para perceber o fim da escravidão. Mas esses trabalhadores livres, obviamente, tinham vínculos, né, com pessoas escravizadas e estavam atuando conjuntamente com elas. Mesmo quando a gente olha para a principal organização abolicionista no Brasil, que era a Confederação Abolicionista Brasileira, a gente vai ver lá que o presidente, né, era um sujeito até aqui de Niterói, né, que era dono de uma loja. Mas o vice-presidente era um trabalhador tipógrafo. As associações de tipógrafos criaram associações abolicionistas, né? Então, o vice-presidente era um cara chamado Roberto Victor, né? Ele era o presidente de um clube Gutenberg, que era uma associação abolicionista só de tipógrafos. Chegaram até a publicar um jornalzinho, a gente na Biblioteca Nacional tem um número dele só e tal, mas eles foram muito ativos na luta pela abolição. O abolicionismo foi a grande escola do movimento inicial da classe trabalhadora no Brasil, porque depois da abolição, são trabalhadores abolicionistas como esses, que viveram ou não viveram a escravidão, mas que compartilharam essa experiência pelas suas famílias, seus colegas de trabalho e tal, que vão estar em destaque, né, no movimento de criação de partidos operários, como eu falei, no movimento de criação de sindicatos, para se ter exemplos concretos, né? Em 1879, esses trabalhadores tipógrafos chamam um cara que depois, na época ainda não era, mas vai ser professor do Colégio Pedro II, chamado Vicente Souza, né? Para que ele desse uma palestra abolicionista. Alugaram um teatro para arrecadar fundos, né? Esses fundos eram usados
muitas vezes para comprar a liberdade de pessoas escravizadas. E esse Vicente Souza foi lá dar uma palestra contra uma nova legislação que criava pena de morte para pessoas escravizadas que se rebelassem contra seus senhores e tal, né? E ele foi uma figura ativa no movimento abolicionista, depois também no movimento republicano, pelo fim do Império. E quando chega aí a virada do século XIX para o século XX, década de 1890, década de 1900, a gente vai ver o Vicente Souza à frente de partido socialista, de um centro das classes operárias, né, sendo reprimido, preso por causa disso, envolvido nos comícios que deram início a um grande motim urbano no Rio de Janeiro, em 1904, que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. O Vicente Souza estava em todas, mas a sua formação como militante político foi na luta abolicionista. E assim foram vários outros. Ora, isso não era uma especificidade brasileira. Se a gente olhar, né, em 1864, a mensagem inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, aquela, né, AIT, a primeira internacional, da qual participa o Marx, né, o Marx redige essa mensagem inaugural e tal, a gente vai ver que ela termina com a frase, né, famosa, trabalhadores do mundo, vivos e tal, mas o parágrafo imediatamente anterior, o último parágrafo da mensagem, é justamente o que diz que a classe trabalhadora europeia, particularmente inglesa, se organizou para resistir contra o apoio dos países europeus ao sul dos Estados Unidos na Guerra Civil, e a Guerra Civil, naquela época, na década de 1860, nos Estados Unidos, se dava em torno da escravidão, era o norte contra o sul escravista, e o norte, né, não querendo a expansão da escravidão, acaba assumindo o governo central, no meio do processo, né, a bandeira da abolição, e esse processo é saudado por trabalhadores europeus que se solidarizam com ele. Então, a mensagem inaugural lá diz: a emancipação das classes operárias requer o seu concurso fraterno. Como é que não cumprir essa grande missão com uma política externa que persegue objetivos criminosos, joga com preconceitos nacionais e dissipa em guerras piratas o sangue e o tesouro do povo? Não foi a sabedoria das classes dominantes, mas a resistência heróica das classes operárias de Inglaterra, a sua loucura criminosa, que salvou o Ocidente da Europa de mergulhar de cabeça numa cruzada infame pela perpetuação e propagação da escravatura do outro lado do Atlântico. Embora a gente não possa dizer que a convergência, né, entre o movimento operário que estava surgindo e movimento abolicionista e tal, que atravessa o século XIX, seja sempre, né, essa, mas a gente pode dizer que no ápice dessa mobilização operária inicial, quando se forma a primeira internacional na Europa, a mensagem inaugural já diz: olha, os trabalhadores aqui foram solidários com a luta pelo fim da escravidão. Não vai ter liberdade para o trabalhador assalariado europeu se não tiver liberdade para o escravizado nas Américas. Por quê? Porque está tudo conectado na expansão capitalista que é mundial, né? O que produzem os escravizados no sul dos Estados Unidos? Algodão que vai alimentar as fábricas de tecido no norte da Inglaterra. É essa cadeia que está interligada. Então, trabalhadores do mundo unidos, na mensagem inaugural da Primeira Internacional, eram trabalhadores livres e escravizados, estão se unindo para acabar com a escravidão como parte da luta, né, pela libertação da humanidade. Então, eu já falei bastante aqui, né? Eu queria concluir dizendo o seguinte: se a gente for olhar para a consciência da classe trabalhadora que está se formando no Brasil no início do século XX, a gente vai perceber claramente que essa classe que se organiza em partidos, que se organiza em sindicatos, que publica jornais, que faz greves e tal, ela tem consciência de que a formação social brasileira, portanto, a sua própria formação como classe, tem um passado escravista. E não é como metáfora que esses trabalhadores, na década de 1900, 1910, vão fazer referência à escravidão. Eles viveram como trabalhadores escravizados ou como pessoas que compartilharam espaços de trabalho, de
vida e tal, com outras que eram escravizadas. Então, por exemplo, tem um artigo do jornal A Voz do Trabalhador, de 1908, em que quem escreve o artigo diz assim: a lei de 88, que aboliu a escravidão no Brasil, parece que só não atingiu os operários padeiros, mais escravos do que foram os daquela raça, porque de todos os gananciosos e exploradores sobressaem os donos da padaria. Se a gente for buscar os registros, né, trabalhadores em padaria foram dos primeiros a se organizar para libertar pessoas escravizadas que trabalhavam nas padarias. Então, os escravizados e livres se uniram em movimentos pela liberdade. Outra passagem do mesmo jornal, mas de 1913. É fato que acabou a escravatura em 13 de maio de 1888, e diz ainda o adágio popular, o ditado, né, que contra os fatos não há argumentos. Porém, eu digo que há. Há, porque se bem que a escravatura acabou, não acabou no pensamento dos nossos algozes, que são esses para quem nós derramamos até a última gota de suor e que não nos sabem recompensar e nunca saberão. Se a isso não os obrigarmos por nossas próprias mãos. A essa classe de gente, nós denominamos, na nossa linguagem operária, burgueses. Então, a imagem da escravidão está muito presente na forma como essa classe trabalhadora denuncia a exploração burguesa, capitalista, né, do trabalho assalariado e tal. Porque isso era vivido, né, durante muito tempo por essas pessoas. Então, eu queria concluir chamando a atenção para isso. Né? Se a gente quer entender a formação da classe trabalhadora no Brasil, a gente tem que partir da especificidade da formação social brasileira e perceber que não aconteceu aqui exatamente como aconteceu lá na Europa. Né? Que experiências comuns existiram, mas outras experiências específicas, vividas por trabalhadores ditos livres ou escravizados aqui no Brasil, moldaram uma forma própria dessa classe se organizar, lutar coletivamente e, inclusive, de se ver no mundo, ver seus interesses comuns que se opunham aos interesses, né, de outras classes. É claro que a gente podia estender esse raciocínio no tempo para pensar, né, ao longo do século XX, outros momentos da classe trabalhadora brasileira. Mas eu acho que falar da formação já abre os caminhos, as portas, né, para a gente entender outras dimensões e outros momentos históricos com um pé mais no chão, né, nessa realidade da formação social brasileira. Obrigado pela atenção de vocês, até aqui. Obrigado por falar, e ela vai dizer qual é, né, para perguntas, para a gente interagir um pouco mais. Então, aberta, porque a gente vai tentar fazer um bloco, se der, corresponde a 50, tentar ver se tem questões, dúvidas, colocações, se quiser dialogar com o nosso trabalhador, está aberta. Tá? Você faz um espaço para Muito bom, obrigado, Marcelo, pela informação. Muito bom ver você aqui. Posso aproveitar mais esse problema. Né? Eu queria que você pudesse falar um pouco, Marcelo, como é que foi a atuação dessa classe trabalhadora, que teve um papel importante aí nessa questão das chamas, as caixas de apoio para mas eu queria saber um pouco se você tem algum elemento para falar com a cooperação que existia na Igreja Católica, ao mesmo tempo, teve um papel de contribuir para reforçar a lógica escravocrata, mas que também em algumas instituições, algumas políticas sociais, assim, mais ou menos iniciadas ali nas primeiras décadas do século XX, de certa forma, também contribuir para a organização desses trabalhadores. Né? Você quer falar um pouco sobre isso? Assim? Eu acho que é algo que tem interessado muito nos meus estudos, porque eu estudo a questão da criança e do adolescente no Brasil, a igreja tem um papel muito
grande em relação a isso. Eu tenho dentro algumas questões que eu gostaria de oferecer um pouco. Alguém mais? Eu vou para observar isso, Marcelo, que você perguntar. Queria agradecer, né, assim, falo, então, na aula mesmo, né, quando eu falo. Então, a gente, lá no grupo de estudos que eu comentei com você, pode ter que não. Fala do nome. Boa noite, meu nome é Tatiana. Eu estou ingressando agora no programa. E assim, eu tenho uma curiosidade. Parabéns pela selecionação, né? Destacando nos dias, citando fotografias de jornalistas. E aí eu fico uma curiosidade em relação ao que você fez relacionado a como era como era o movimento consumista, a presença das mulheres. Essa é uma curiosidade porque está muito focada no que eu penso na lógica de estudos. Obrigada. Comunicou. Boa noite, eu sou a Jéssica, eu estou aqui como estudo, contando para casa. Eu queria perguntar, na verdade, fala de geral, que a gente tinha feito uma aula, eu vi se falasse um pouquinho, principalmente quando você traz um movimento de resistência, da ocupação livre, puramente feminino, os reflexos disso hoje, né? Porque hoje a gente ainda tem isso, né? A repressão, ela continua na história, né? Como que isso influencia os movimentos de resistência ainda hoje? Eu acho importante que a gente vê que ontem tinha movimentos de resistência, né? Principalmente a população negra, tem muitas vezes a gente deixa de ser permitido, eu acho importante isso, falar o reflexo disso hoje. Obrigada. Ok. Eu vou deixar aqui com a minha questão. Renata, eu depois bastante falando. Muito das minhas análises, né, assim, me interessa muito mais ligada à primeira república, né? É sempre um tempo bem repúblico, né? Sempre após a abolição. No século XIX, assim, está sendo pesquisado, né? Então, no século de transição do capitalismo do Oriente, quando chega no pós-abolição, a primeira república, ele passa direto para o governo Vargas, né? Aí o governo Vargas resolve tudo, traz a legislação, e aí, por no máximo, a gente começa com uma carga de aposentadorias e pensões, principalmente quando a gente vai falar na minha praia, que é a política social. Então, acho que você já trouxe algumas pistas, né? Você fala do movimento operário da organização já tem um abolicionismo, uma escola de organização, aqui, após a abolição, você traz a construção do sindicato, e lá a gente viu bastante uma de caixa de nome, de ideias sociais. Mas, assim, se puder dar mais algumas pistas desse período do gozo que quer a República para nós, em termos até de indicação dos caminhos, seria ótimo. Obrigada. Eu vou passar a palavra para ele responder esse eventual, se vocês forem se inspirando aí, a gente acha mais. As perguntas são amplas e ricas e eu não tenho o conteúdo para responder todas elas. Mas eu vou tentar responder primeiro junto com o livro, que eu acho que tem a ver uma coisa com a outra, que eu posso dizer. Né? A impressão que eu trago, que eu pude estudar dessas formas organizativas de trabalhadores e trabalhadores da primeira república, é que aquelas categorias de trabalhadores, como a gente chama hoje, categorias, na época chamavam-se ofícios, profissionais e tal, aquelas categorias de trabalhadores que foram mais, digamos, que foram vanguarda nessa luta por conseguir botar no papel, em leis, direitos sociais, por exemplo, as primeiras caixas de aposentadoria e pensão, a Lei Hermano Chaves, que pega trabalhadores das ferrovias, ou estava em discussão ainda antes do Vargas chegar ao poder, mas já
fecha com ele, dos marítimos e portuários, né? Eram categorias de trabalhadores que tinham experiências organizativas e de luta, né, também mais antigas, que passavam não só pelas associações mutuais, mas também pelos sindicatos, né, por lutas de resistência, como eles chamavam na época, greves, mobilizações. Mas, muitas vezes, foram também categorias que tiveram uma proximidade maior com o Estado. Ou porque eram concessionários de serviço público, é o caso das ferrovias, dos portos, ou porque o seu sindicalismo, a sua linha política sindical, né, tinha uma feição mais de propor reformas ao Estado. Então, o sindicalismo, que a gente chamaria, com a nossa terminologia atual, mais reformista. Né? Reformista no sentido de contraste com a linha que predominou no movimento sindical na Primeira República, até pelo menos o início da década de 1920, que está por trás das resoluções dos primeiros congressos operários brasileiros, 1906, 1913 e tal, que era uma linha de sindicalismo revolucionário. O sindicalismo revolucionário, entenda-se, né, um movimento sindical que propõe romper com o capitalismo e com o Estado burguês, né, através da ação direta da classe trabalhadora. Greves, mobilizações, manifestações, denúncias, tal, tá? Através, portanto, dos sindicatos, e não dos partidos, projetos de lei, reformas do Estado e tal. Por que isso? Em grande medida, porque essa é uma divisão que existia no movimento da classe trabalhadora internacionalmente, né, desde a segunda metade do século XIX, né, mas, em alguma medida, também porque no Brasil as propostas reformistas esbarravam com o muro. Né? Porque qual é a lógica dos partidos socialistas, que a gente chama de reformistas da Segunda Internacional, né? Já final do século XIX, à frente o Partido Social-Democrata Alemão, também aí, na história dos direitos previdenciários. Né? A Alemanha tem aí um certo pioneirismo em alguns desses direitos e tal. Esses partidos propunham o seguinte: vamos caminhar ao socialismo conquistando ganhos parciais, né, para a classe trabalhadora, novos direitos, através dos parlamentos, através de leis. Para isso, o que a classe trabalhadora, que é a maioria, vai eleger os seus representantes, e quando eles forem maioria, eles vão ter condições de aprovar essas leis, até que num acúmulo, né, de reformas desse tipo, facilite-se a passagem, alguns diziam automático, outros não, para o socialismo, uma outra sociedade. Ora, no Brasil, votavam, né, homens, isso quase no mundo todo, né, o direito de voto das mulheres foi conquistado com muita luta, profundamente, maiores de 21 anos, alfabetizados. A imensa maioria da população não sabia ler e escrever. Mesmo onde tinha maiores taxas de alfabetização, tipo na capital, cidade do Rio de Janeiro, nunca chegou a 30% da população adulta alfabetizada. Mas, no geral do Brasil, isso significava que o eleitorado girou entre 2% e 5% da população durante essa Primeira República. Ora, a classe trabalhadora, essa maioria não votava. Então, como iam ser eleitos os representantes dos trabalhadores para fazer reformas e coisas assim? Então, muitos desses militantes socialistas, reformistas nesse sentido, também não tiveram escapatório, espaço de organização e de luta que eles podiam atuar nos sindicatos. Porque eles criavam partidos, lançavam candidatos, mas muito raramente, e só quando faziam aliança com alguma legenda não operária, né, é que eles conseguiam eleger alguém. Então, o que acaba acontecendo é que nos sindicatos já também tem uma propaganda reformista, socialista, que atinge algumas categorias profissionais, e essas categorias são as primeiras, né, a ter lutas mais substanciais, mas também pressões e acordos políticos para conseguir avanços nesses direitos previdenciários, que é o caso
de trabalhadores do Estado ou de empresas concessionárias de serviços públicos, como eram os ferroviários, como eram os trabalhadores marítimos, né, portuários. Marítimos, em sua maioria, estavam ligados a uma empresa do Estado brasileiro, que era o Lloyd brasileiro, né, portuários, eram concessões privadas, mas concessões do poder público. Então, isso acontece nessa época. É a pista assim, que eu tenho. Né? Agora, quanto à Igreja Católica, eu não conheço, tem trabalhos mais sobre isso que eu domino um pouco. Né? O que eu estudei mais foram lá no século XIX, as Irmandades e tal. Então, não faz essa ponte que você está propondo. Então, não posso ajudar muito. Né? Em relação à pergunta que a Jéssica faz, olha, a gente tem um acúmulo, acho que bastante significativo, né, de estudos que fazem essa vinculação entre uma tradição de resistência que começa, quando começa a escravidão, e os movimentos negros, né, por direitos civis, como foram chamados nos Estados Unidos, por garantias de direitos, de uma forma geral, né, nas Américas. Tem um historiador clássico, né, que estudou a evolução do Haiti, Cyril James, né, C.L.R. James, que aparece nos livros dele, que escreveu Jacobinos Negros, para falar da Revolução do Haiti. O James tem um texto em que ele diz que o único lugar em que não houve resistência à escravidão eram os livros escritos por historiadores brancos, né? Porque nas sociedades escravistas, assim que a escravidão começa a resistência à escravidão. No Brasil, a gente também tem uma tradição, né, de estudo sobre isso. Né? Então, para pegar o Clóvis Moura, ele vai fazer essa trajetória histórica, refazer, né, percorrer essa trajetória histórica das lutas contra a escravidão até as lutas do movimento negro e da classe trabalhadora negra, né, no século XX. Né? Expressões como quilombagem, quilombismo, que o Moura usa, com diferenças entre eles, aí, a Dias do Nascimento, vai usar, tentam fazer essa ponte, né, entre uma herança histórica das lutas contra a escravidão dos trabalhadores e trabalhadoras negras no século XX e de como eles se apropriam dessa herança nas suas lutas de cada presente histórico. Né? Acho que por aí a gente encontra muitas pistas. Agora, a pergunta que a Tatiana me faz, eu te abri uma outra palestra sobre isso, porque é um tema que me fascina, que eu tenho estudado nos últimos tempos, né? Que é o seguinte: o movimento abolicionista, ele foi internacionalmente, pelo menos transatlanticamente, quer dizer, Europa, América do Norte, América do Sul e África, ele foi global entre o final do século XVIII e o final do século XIX. Mas ele foi também o polo de onde emergiram muitas outras lutas. E interagiram essas lutas. A gente pode pensar em lutas de libertação nacional. No século XIX, lutas como as lutas de independência nas Américas tiveram que lidar com a questão da escravidão de formas variadas. Então, a Revolução Americana, como eles chamam lá, que deu origem aos Estados Unidos da América, né, libertando as colônias inglesas, ela lidou com a questão da escravidão de uma forma profundamente contraditória, né? Porque foi a que mais afirmou princípios liberais, de liberdade da pessoa e tal, e, ao mesmo tempo, excluiu completamente dessa discussão, né, as pessoas escravizadas. Mas a gente também teve a Revolução Haitiana, foi luta de libertação colonial, né, nacional, e, ao mesmo tempo, luta de libertação conduzida pelas pessoas escravizadas. E mesmo lutas de libertação nacional na Europa, a luta de libertação da Irlanda, né, contra a Inglaterra, tiveram imensos pontos de contato com a luta abolicionista. Se a gente olhar, né, o movimento abolicionista, quando ele ganha dimensões mais internacionais, né, estão lá participando lideranças do movimento
movimento de libertação da Irlanda, nas primeiras reuniões na Inglaterra, quando eles fundam uma sociedade na década de 1830 chamada British and Foreign Slavery Society, Sociedade Britânica e Estrangeira contra a Escravidão, né? Ou contra a escravidão nos países, né, coloniais, britânicos e estrangeiros. Quer dizer, era uma sociedade que tinha um objetivo global de lutar contra a escravidão. Nessa sociedade estavam lá, na fundação presente, né, lideranças, como eu disse, do movimento pela libertação da Irlanda. É um exemplo, né, de luta contra a opressão colonial. Mas estavam lá presentes também representantes de sociedades abolicionistas dos Estados Unidos, que eram mulheres. E foi uma polêmica absurda, porque os abolicionistas homens, ingleses principalmente, não queriam que as mulheres pudessem participar daquela reunião. Tinha um monte de sociedade abolicionista de mulheres na Inglaterra, tinha um monte de sociedades abolicionistas de mulheres nos Estados Unidos, e tinha algumas nos Estados Unidos que eram mistas, homens, mulheres, todas participavam. E duas representantes de uma sociedade abolicionista dos Estados Unidos, que foram a essa conferência de fundação, British and Foreign Slavery Society e tal, foram impedidas de falar, mas pleitearam lá, assistiram, né, a convenção sem direito à voz. Elas saíram de lá e disseram, não, isso está errado, a gente vai continuar lutando pela abolição, mas a gente precisa fazer uma convenção pelos direitos das mulheres. E elas foram protagonistas da primeira convenção que aconteceu anos depois, menos de 10 anos depois, nos Estados Unidos, de luta pelos direitos das mulheres. E lá elas colocaram um monte de propostas de luta pelos direitos das mulheres. Né? Entre essas propostas, estava o direito de voto, que vai ser a principal bandeira, né, do movimento de mulheres durante um século, praticamente. Né? Quase nenhum dos homens presentes, eles iam na convenção, né, apoiou isso. Ao contrário, eram contra o direito de voto das mulheres. Mas teve um cara lá que levantou a mão e falou, esse direito de voto das mulheres eu defendo, porque eu não poderia defender para as mulheres se eu não defendesse para mim. Esse cara chamava-se Frederick Douglass, que foi o maior abolicionista negro dos Estados Unidos. Douglass fugiu da escravidão, né, escreveu uma biografia, acabou perseguido, porque havia captura, né, de pessoas que fugiram da escravidão no sul e no norte. Ele viaja, ele vai para a Irlanda, para a Inglaterra, vai na British and Foreign Slavery Society, tem encontro com os que lutavam pela libertação da Irlanda, e ele está na Convenção de Mulheres e defende, não, isso tem que entrar na declaração dessa convenção. Uns 2 a 3 anos depois, teve uma outra convenção em que tem um discurso histórico de uma ex-escravizada, chamada Sojourner Truth. Ela vai lá e levanta a mão e diz, vocês estão falando aí que as mulheres têm um tratamento diferenciado e tal. Aí eu colhia mais algodão que qualquer homem que trabalhava comigo. Ninguém nunca fez gentileza para mim. E eu não sou uma mulher. E ela introduz nessa agenda do movimento dos direitos das mulheres as especificidades das mulheres negras, escravizadas, que tinham se libertado. Né? Isso também tem eco aqui no Brasil. Também há, na década de 1880, principalmente, várias sociedades abolicionistas de mulheres. E elas tiveram certo protagonismo em alguns desses movimentos abolicionistas. Por exemplo, quando da abolição lá no Ceará, em 1884, o Dragão do Mar, o Nascimento, né, ele vem ao Rio de Janeiro e as sociedades abolicionistas do Rio de Janeiro fazem uma enorme festa e tal, para saudar os lutadores pela liberdade do Ceará. Quem organiza boa parte dessas festas, encontros, quermesses, são sociedades de mulheres abolicionistas aqui. Aí depois eles voltam para o Ceará, param em Recife, são saudados por uma sociedade de mulheres abolicionistas em Recife, entre outras sociedades. No Ceará também é a mesma coisa. Né? Essas sociedades de mulheres abolicionistas publicam jornais. O de Recife chamava Ave Libertas. Né? Então, tem assim, uma série de organizações de mulheres abolicionistas no Brasil também. Os direitos das mulheres
demora a ser conquistados, né? Mas a gente poderia dizer, da mesma forma que eu disse aqui, que o abolicionismo foi uma escola de luta para aqueles que organizam sindicatos, partidos operários, né, a partir da década de 1890 no Brasil. No Brasil, e não só no Brasil, o abolicionismo também foi uma escola de luta para aquelas que organizaram os movimentos pelos direitos das mulheres. Mas eu já falei demais, eu podia falar muito mais, porque eu adoro pensar o abolicionismo com esse polo de organização de vários outros movimentos e lutas contra as opressões e a exploração. A gente só pode arrumar um trabalho, não pode falar que é um trabalho. Tem mais alguém que sim. Bom, então, quero agradecer mais uma vez a Marcela pelo método de produção pela situação, né, que já começou aqui com novas pesquisas, né, da parte para nós. Agradecer mais uma vez, agradecer a presença do povo. E até a próxima, no próximo evento, que a gente tem uma agenda, enviamos o próximo evento, qual é o dia? 27 de maio, às 18 horas. Tá? Obrigada, gente. Até a próxima. Muita coisa, né? E fala só uma coisa depois a conceito está, a conceito social é novo. A educação já está crescendo aqui mais perto. Sim.